Se tem uma coisa que nós nos alegramos nessa igreja, é que essa igreja tem algo muito bem definido sobre o nosso olhar a respeito dos dons espirituais. Nós somos uma igreja continuista. Nós cremos que Deus deu os dons, e esses dons dados à igreja é para a edificação da igreja. E eles, nos dias de hoje, ainda são exercidos através de irmãos e irmãs que foram agraciados no dia em que, segundo a palavra de Deus, em Efésios capítulo 1, versículo 13, que diz: "E quem também vós, após ouvistes o evangelho da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa." Momento que nós fomos alcançados pela graça de Deus, de maneira voluntária, intencional, tão somente por Deus, essa graça nos alcançou, nós fomos batizados no Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita em nós, aquilo que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, em quem também vós, ele deixa claro isso, dizendo: "Vós não sabeis que vós sois santuários do Espírito Santo e que vós não sois de vós mesmos?" Então o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo está em nós, a partir do momento que fomos alcançados pelo Evangelho, reconciliados em Cristo, regenerados pelo Espírito Santo. Nós experimentamos o arrependimento, a conversão genuína, quando tudo isso aconteceu de maneira simultânea na nossa vida. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos esse Espírito Santo, e se nós temos esse Espírito Santo, se nós vivemos uma vida na dinâmica desse Espírito, nós vamos viver uma vida de santidade, e quando vivemos uma vida de santidade, de oração, palavra de Deus, se evidencia de uma maneira clara no nosso coração, aquilo que Deus estabeleceu, pelo menos um dom no nosso coração, um dom na nossa vida, e nós precisamos agora exercitá-lo para a glória de Deus. Você crê nisso? Muito bem, então, isto posto, vamos para as Escrituras, palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, 8 diz: "Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente." Vamos orar. Senhor, queremos pedir que o Senhor ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, ilumine, ó Deus, através da sua palavra. Nós cremos, Senhor, na multiforme obra do Teu Espírito, que o Senhor fala aos nossos corações segundo as nossas necessidades. Isto é obra do Senhor, é manifestação do Senhor. E o Senhor tem feito maravilhas no meio desta igreja, e nós glorificamos, porque tudo é para a glória do Senhor, porque tudo vem de Ti, e tudo volta para Ti, em louvor, em manifestações de graças. Louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Só dizer aos irmãos que o pai do Esdras é o pastor Eurípides Florgêncio. A Rosângela me levou à igreja, e o pai do Esdras foi ele que deu os meus primeiros passos na fé cristã. Foi a primeira biblioteca que eu tive acesso, e então eu louvo a Deus. Mande um grande abraço para este homem que fez toda a diferença na minha vida. Eu fui inspirado nele para ser um pastor,
Então, eu louvo a Deus pela vida do pastor Eurípides Florgêncio. Deus abençoe, mande para ele um abraço, e quando você vier, venha com ele, que será um prazer e uma honra tê-lo aqui. Muito bem. Irmãos queridos, nós temos compartilhado 1 Coríntios capítulo 12 de maneira exaustiva. Nós já falamos claramente de que Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. E ele está escrevendo à igreja de Corinto sobre muitos assuntos, assuntos que eram precisos serem instruídos à igreja. Paulo estava exortando a igreja quanto ao divisionismo, então ele fala sobre esse aspecto de uma exortação à igreja a viver em unidade. Paulo exortou a igreja a viver uma vida com princípios e valores morais segundo os preceitos de Deus. Deus usou Paulo para falar à igreja, e mesmo essa igreja que tinha dons extraordinários, exponenciais, essa igreja também tinha todas as suas nuances e atitudes que Deus desaprovava, como mesmo eu já citei. Mas mais do que isso, Paulo aqui vai instruir a igreja no capítulo 12 a respeito dos dons espirituais. E ele diz que ele está falando à igreja para que a igreja não seja ignorante, para que a igreja não tenha uma compreensão, uma instrução a respeito daquilo que Deus deu a ela, como diz o texto sagrado, na sua carta, no capítulo 1, ele diz claramente de que esta igreja ela era dotada de dons espirituais. Então é preciso instruir a igreja. E na exposição desse texto, nós percebemos claramente pelo menos 3 aspectos que são fundamentais para a nossa compreensão de forma pedagógica. Primeiro, a origem dos dons espirituais. O versículo 4 diz que a origem está em Deus. Então é Deus que promove os dons na igreja. A igreja não fomenta dons, a igreja não estimula no sentido de fazer com que as pessoas percebam claramente de que é ela que produziu os dons. Ao contrário, os dons têm a sua origem em Deus, os fundamentos em Deus. É Deus que distribui a igreja. Isso está na essência, na natureza de Deus, para edificar a igreja. O segundo aspecto importante é que Paulo vai falar sobre o propósito dos dons espirituais, aqui na sua carta, em 1 Coríntios capítulo 12. E ele deixa claro que o propósito é para edificar a igreja. E você vê isso no versículo 5 ao versículo 8. E ele deixa claro de que essa edificação é feita através da Trindade Augusta. Porque tanto no versículo 5, como no versículo 6, no versículo 7, você encontra claramente ali a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito. Ou seja, a Trindade Augusta move, faz com que esses dons sejam evidenciados no corpo de Cristo, para que esta igreja seja edificada. Então nós temos a origem em Deus, temos o propósito dos dons dado por Deus para edificar a igreja, para fortalecer a igreja, para encorajar a igreja, para consolar a igreja, para fortalecer a igreja. Hoje, nós vamos continuar falando sobre o terceiro aspecto que eu reputo ser fundamental, além da origem e do propósito. É sobre a diversidade dos dons espirituais. A diversidade dos dons espirituais. E nós já compartilhamos aqui alguns dons. E eu já disse aos irmãos que nós dividimos em categorias esses dons. Essa lista que Paulo apresenta de 9 dons. E nós dividimos em 3 categorias. Isso não significa que sejam dons mais poderosos do que outros, que tenham uma ascensão, um exponencial ou um pedigree espiritual maior do que outro. Não, apenas para efeito didático, para que a gente perceba como Paulo trata isso com a igreja de forma instrutiva, ensinadora. Então nós temos a primeira categoria,
que nós chamamos de dons pedagógicos, quando ele fala sobre o dom de sabedoria e o dom de conhecimento. Nós já compartilhamos sobre isso. Há uma segunda categoria, e entenda, não é uma hierarquia, que são os dons sobrenaturais, os dons de cura, o dom da fé e o dom de operações de milagres. Nós já compartilhamos sobre isso na igreja. Mas hoje, nós vamos falar sobre essa terceira categoria que eu percebo nesse texto, que são os dons comunicativos, que são os dons que nós encontramos na igreja, dados por Deus à igreja, mas que a igreja precisa ter a sensibilidade, a compreensão, a clareza a respeito de como esses dons são evidenciados na comunidade, no corpo de Cristo. Então nós temos os dons de discernimento de espíritos, os dons, no caso, de línguas e de interpretações de línguas. Olhando nessa dimensão dos dons, nesta categoria, eu quero começar hoje sobre o dom de discernimento de espírito. Então, vamos para o texto. Observe o texto, por gentileza, no capítulo 12. Diz assim o versículo de número 10. A outro, operações de milagres. E aí ele começa. A outro, ele está falando para a igreja. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-la. Deixei de falar sobre profecia. Muito bem. Eu quero começar sobre discernimento de espírito. E depois nós trabalharemos profecia, línguas e interpretações de línguas. É muito importante, primeiramente, entender que quando esse texto fala sobre discernimento de espírito, nós precisamos fazer uma diferença. Qual é a diferença entre uma ação do Espírito Santo na vida de um cristão e atuação de espíritos malignos na vida de uma pessoa que ainda não teve um encontro real com Jesus? Seja qual o grau for, seja uma pessoa que não conhece a Cristo, mas está passando por um processo de opressão, ou seja algo de possessão, como as Escrituras nos afirmam. A diferença entre a ação do Espírito Santo na vida de um cristão e uma ação de forças do mal, de espíritos malignos, espíritos demoníacos na vida de uma pessoa é que aquele que é e recebeu o Espírito Santo na sua vida, quando foi agraciado pelo Espírito Santo e quando o Espírito atua na sua vida, dando a ele a compreensão e o discernimento, ele não perde a capacidade de consciência do que está acontecendo. Quando o Espírito Santo atua na vida da igreja, quando o Espírito Santo atua na nossa vida, nós não perdemos a compreensão, a consciência, os elementos cognitivos, tudo aquilo que está no currículo oculto da nossa mente, tudo aquilo que está segredado na nossa vida, e uma ação de Deus poderosa, extraordinária na nossa vida, do sobrenatural de Deus. Mesmo assim nós temos clareza que é Deus operando na nossa vida. A ação de forças e espíritos malignos na vida de uma pessoa que ainda não teve o encontro com Cristo e que é oprimido ou possuído, principalmente na possessão, esta pessoa, ela perde o seu estado de consciência, ela fica despersonalizada, ela fica manipulável.
E é exatamente isso que acontece quando uma pessoa é possuída por forças do mal. Elas perdem essa capacidade de entender, e quando Deus opera, e quando Deus faz a obra libertadora na vida desta pessoa, esta pessoa, ela começa a dizer: meu Deus, onde estou? O que está acontecendo? O que houve? Eu estou falando de coisa séria, eu não estou falando aqui de baboseira, eu não estou falando aqui de autossugestionamento, eu estou falando daquelas pessoas, daqueles irmãos que Deus deu a eles esse dom espiritual de discernir espíritos. Esses irmãos geralmente também têm esse dom da libertação, de ministrar graça através da palavra de Deus, e quando há libertação, essas pessoas percebem claramente que elas não sabiam o que estava acontecendo, elas estavam simplesmente sendo manipuladas pelo mal. Mas graças a Deus, porque em 1 João capítulo 5, versículo 18 diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Você, meu irmão, que foi alcançado por Cristo, lavado pelo sangue do Cordeiro, foi transformado pelo poder de Deus, você que foi remido pelo sangue do Cordeiro, saiba de uma coisa: o inimigo não tem poder de propriedade, de possessividade, e nem de maneira nenhuma fazer com que você seja penetrado por essas forças. Não, você é de Deus, e todo mal já bateu em retirada em nome de Jesus. Então, a conclusão é: quem é nascido de Deus, quem foi transformado por Deus, quem foi remido por Deus, quem foi reconciliado por Deus, quem foi regenerado no Espírito, as forças do mal não têm mais poder nem de possessão, nem de possessividade, nem de propriedade e nem de penetrabilidade, porque quem habita em você é o Espírito Santo de Deus. Bem, isto posto, vamos para o segundo aspecto que me chama a atenção sobre discernimento de espíritos. Porque a palavra discernimento no original, nesse texto, é diácrisis. Significa capacidade de julgar, capacidade de avaliar, capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. É um efeito mais do que moral, é um efeito espiritual, é a capacidade de você saber algo que é de Deus, o que não é de Deus, aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. E nesse sentido, convido você a ler Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Atos 16. Quem abriu, diga amém. Opa! Os irmãos estão rápidos. Atos capítulo 16, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus em Atos 16, versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, o quê? Saiu. É interessante porque esta moça, esta jovem, era manipulada por forças do mal. Servia de lucro através da sua atividade mágica, da sua atividade de ser usada por forças do mal para não somente dizer sobre a vida futuro das pessoas, mas também que realizava determinadas práticas dentro da comunidade. Então, aqui não era uma baboseira, aqui não era uma brincadeira, aqui não é uma espécie de simplesmente
elementos sincréticos destituídos de conceitos bíblicos a respeito das forças do mal. Essa jovem, ela estava possessa. E essa jovem viu Paulo andando e ela disse: eis aí um homem de Deus, eis aí um santo homem de Deus, eis aí um homem que tem poder em palavras. Paulo ouviu isso várias vezes, repetidas vezes, como diz o texto. Chega um momento que Paulo percebe e tem o entendimento de que quem estava falando não era aquela moça, mesmo ela vocalizando, mesmo ela expondo aquilo através das suas próprias faculdades emocionais, psíquicas e físicas. Mas o que o texto diz é que Paulo discerne, Paulo percebe que aquilo era uma força do mal. Aquilo era uma ação demoníaca, e ele repreende não a menina, ele repreende o demônio que está intrinsecamente na vida daquela menina. E quando ele repreende naquele momento, naquela hora, de maneira instantânea, ele diz: sai desta menina. E imediatamente saiu o espírito. Meus irmãos, isso aqui é discernimento de espíritos. Nós sabemos que nós enfrentamos lutas grandiosas. Sabemos que nós vivemos hoje no meio evangélico de um sincretismo absurdo. Um sincretismo assustador. A gente não sabe mais o que a gente pode esperar dentro de alguns segmentos da igreja evangélica. Porque eu achei, irmãos, que o sal grosso, a água benta, fitinha de Israel, era o suficiente para o desencapetamento total. Mas a minha conclusão é que eu estou assustado porque esses dias eu ouvi, há mais de um ano, eu ouvi que agora para expulsar demônio, você agora tem que pegar uma toalha branca e começa a falar: sai, 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 e sai. Mas mais do que isso, agora tem a vassoura de Jesus. Aí, irmãos, eu parei, como diz a moçada. Vai, 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 e vai varrendo, e vai saindo todos os demônios. Meus irmãos, quem expulsa, quem dá autoridade para que Deus, que levantou homens e mulheres dando esse dom do discernimento, é o Senhor Jesus. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. É Ele que tem toda a autoridade. Então, não há nenhum homem, nenhuma mulher que possa fazer com que pessoas sejam libertas. Se isso for pelo homem, pelo personalismo humano, eu quero dizer a você que isso é balela. Mas quando o Evangelho da graça, o poder de Deus, a graça de Deus, libertadora de Deus, usada por homens e mulheres piedosas, tementes a Deus, falando em nome de Jesus, esses inimigos, essas forças que estão muitas vezes involucradas na vida de pessoas, são expulsas pelo nome de Jesus, porque somente o nome de Jesus tem poder para isso. Mas o texto nos leva a outra compreensão sobre profecias. Sobre profecias. Vamos novamente para o texto sagrado de 1 Coríntios capítulo 12. Profecias. Quem abriu aí, diga amém. 1 Coríntios capítulo 12. Vamos lá para o texto. O texto diz assim: há outra operação de milagres, há outro profecia. Paulo aqui está dizendo que Deus deu à igreja pessoas que receberam esse dom de profecia. Agora preste atenção. Os irmãos sabem muito bem que nós cremos
claramente na contemporaneidade dos dons espirituais. Mas nós temos algumas reservas com relação a algumas práticas de alguns dons. Por exemplo, nós não cremos no dom no sentido de titulação do apóstolo. Nós queremos deixar isso muito claro e com muito amor. Eu tenho muitos amigos, queridos irmãos, que eu respeito com tranquilidade. Mas eu não encontro sustentação bíblica para afirmarmos que esse título apóstolo ainda permanece nos nossos dias. Em outras palavras, eu creio na etimologia da palavra. A palavra apóstolo, no sentido de enviado, no sentido de sermos chamados e enviados para a proclamação do Evangelho, sim, toda a igreja, Deus deu esse chamado de ser enviado. E Deus, na sua especificidade, ministrou em corações de irmãos e de irmãs, que deu esse sentido mais claro de coragem de ir, de avançar as trincheiras, anunciando o Evangelho. Nesse sentido de ser enviado, eu creio. Mas não como título. Da mesma forma, a questão da profecia. O ofício de profeta, irmãos, olhando para o Antigo Testamento e passando pelo Novo Testamento, chegando a João Batista, a Ágabo, que a Bíblia fala sobre isto, enquanto ofício, eu quero dizer aos irmãos que eu creio que no sentido mais pleno da palavra profeta, já está muito claro nas Escrituras, nessa dimensão. Agora, quanto à voz profética, quanto a Deus ter levantado homens e mulheres de Deus, que falam da parte de Deus, ao coração da igreja, porque Deus deu a alguns irmãos e irmãs esse dom. Alguns aspectos precisam ficarem claros. Primeiro, que toda palavra profética dada a um irmão, uma irmã, tem que estar em consonância com a palavra de Deus. Quando Deus falar com você, meu irmão, você que recebeu esse dom, e você, meu irmão, que ouve esta palavra ao seu coração, esta palavra tem que ser segundo a palavra de Deus, porque não há acréscimo, aditivo às Escrituras. Tudo o que Deus nos falou já está falado nas Escrituras. E certamente quando Deus dá a irmãos e irmãs algo para falar ao coração de um outro irmão, de um outro querido, esta palavra sempre está pautada pela palavra de Deus. Segunda coisa importante, veja quem está falando. Se é um homem piedoso, se é uma mulher piedosa, se é um servo de Deus, se é uma serva de Deus, se é alguém realmente que tem uma vida séria, comprometida com o Evangelho, que tem uma vida comprometida com a oração. E em terceiro lugar, se você recebeu palavra de Deus no seu coração, aquete o seu coração, descanse em Deus, espere, aguarde, porque se é de Deus, vai acontecer em nome de Jesus. Agora, nós podemos ir para as Escrituras, porque ela tem que nos instruir a respeito disso. Então, no capítulo 14, versículo 29 de 1 Coríntios capítulo 12, é só você ir 2 capítulos para frente, ou melhor, um capítulo, 2 capítulos, está assim escrito no versículo 29, observe o que está escrito. Tratando-se de profeta, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. É interessante que ele usa a palavra julguem aqui de novo. E essa palavra julguem, no original, é a mesma expressão da sua base, da sua raiz, que é a diácrisis, que aqui no caso é diácrino, porque é uma declinação do texto. E aí, observe o que diz aqui, então, ele está falando julguem, discernam, avaliem,
Se, porém, vier revelação a outrem, versículo 30, esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então, Paulo está falando aqui, esta coisa que acontece dentro da igreja. Se Deus levantar homens e mulheres de Deus com o dom de profecia, no sentido de voz profética, segundo as Escrituras, tem que ter também uma direção se for na igreja. Eu não estou falando dessa relação de irmão com irmão, de um trato no pessoal. Oh, irmãos, quantos irmãos e irmãs já não foram usados por Deus, segundo a palavra, para falar o meu coração? Para falar o meu coração. Mas são experiências segredadas dentro da minha vida. Estão aqui dentro, são experiências que você também tem. Mas quando é no culto, quando é na comunidade, quando é num grupo familiar, quando acontece no meio de um encontro de oração, no meio de uma comunidade, quando isso acontecer, é preciso ter ordem. Um fala, depois o outro fala, e o Espírito Santo de Deus vai fazer com que outro irmão seja levantado para estabelecer juízo a respeito daquilo que está acontecendo. Isso é maravilhoso. Por isso que é lindo o que Deus faz na vida da Igreja Presbiteriana de Manaus. Irmãos, Deus deu a esta igreja dons lindos. Dom da hospitalidade, dom da misericórdia, dom do ensino, dom da palavra, dom, irmãos, de línguas, dom, irmãos, de interpretações de línguas. Deus deu a pessoas palavras lindas da Bíblia para trazer um encorajamento, um consolo, uma palavra de fazer com que a pessoa seja e tenha compreensão que Deus realmente está com ela no meio das dificuldades. Quantos dons Deus não tem se manifestado no nosso meio de maneira extraordinária e visível e perceptível. Não há como negar o que Deus faz nessa igreja. Mas é preciso sermos instruídos pela palavra. Pela palavra. É fundamental. É necessário. Então, eu quero falar 3 aspectos para você anotar e você não esquecer quando houver Deus estiver usando um irmão, uma irmã, com esse dom maravilhoso de ensinar, de consolar, de ministrar o coração. 3 aspectos importantes. Primeiro, Deus não deu nenhuma revelação adicional à sua palavra. Isso tem que estar na nossa mente. Deus não deu nenhuma outra revelação adicional à sua palavra. Sua palavra já está completa, de Gênesis a Apocalipse. Então, o primeiro princípio. O segundo princípio é que a palavra profética vem de alguém temente a Deus. Essa palavra profética tem que ser de alguém temente a Deus, piedoso, vida ilibada, vida séria, comprometido em oração, que está conectado com as coisas de Deus, intimidade com Deus, visitação de Deus, presença de Deus. Irmãos, quantas irmãs queridas dessa igreja, quantos irmãos cheios do Espírito Santo de Deus, têm palavras consoladoras, encorajadoras, de fazer com que a gente continue a nossa caminhada. Terceiro ponto importante com relação a isso. Terceiro, a palavra de Deus, esta palavra profética, deve estar embasada na palavra de Deus. O que está sendo falado para você tem que estar na palavra, como o texto diz. E o quarto, que eu falei só 3, mas vou acrescentar um quarto. Quando você receber uma palavra profética, advinda da palavra de Deus, não fique ansioso, espere. Espere. Então, esta é a visão que Deus tem para nós, à luz da sua palavra, a palavra de Deus. Agora, vamos encerrar, porque quarta parte, nós vamos encerrar hoje esse texto, essa exposição. Vamos agora para línguas e interpretações. Vamos para o texto.
capítulo 12, versículo 10 diz assim: a outra operações de milagres, a outra profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las. Primeiro eu quero deixar bem claro aqui, irmãos, que a igreja presbiteriana não tem nenhuma dificuldade de ter esse entendimento. Deus distribuiu dons à igreja, mas nós precisamos ter a compreensão a respeito disso. Primeiro a gente precisa fazer uma diferença. A diferença entre o que aconteceu em Atos capítulo 2 e aqui em 1 Coríntios capítulo 12. Então vamos para Atos capítulo 2. Livro de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Observe o texto sagrado. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que ali residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Meus irmãos, aqui nós temos o cumprimento da promessa de Joel capítulo 2, versículo 28, e derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Essa promessa se cumpre exatamente aqui. O Senhor Jesus mesmo falou claramente aos seus discípulos, antes de ser levado ao Calvário e depois descido à sepultura. O Senhor Jesus falou aos seus discípulos, trabalhando o coração dele, em João capítulo 14, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, não vou teria dito, mas vou preparar lugar, e quando eu for, eu levarei vocês comigo. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus ali está começando o início do consolo aos seus discípulos em relação à sua partida. Aí no capítulo 16, nós encontramos ele falando exatamente sobre isso: eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos, eu deixarei com vocês o Espírito Santo, o Paráclitos, aquele que vai consolar vocês. E aí quando a gente vai para Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus já está no Monte das Oliveiras, ressurreto, e a Bíblia diz que ele fala aos seus discípulos, dizendo: vão e permaneçam nessa cidade, a cidade tal, e aguardem para que vocês sejam revestidos de poder. Quando ele fala isso, os discípulos estão ali no Monte das Oliveiras com ele. É quase o momento já da sua ascensão. E os discípulos então saem daquele lugar e vão para Jerusalém. E eles estão em Jerusalém, cerca de 120 pessoas, 10 dias orando, aguardando a promessa, a palavra de Jesus. Eles sabiam claramente, Jesus já, como diz Atos capítulo 1, foi assunto aos céus, e a ideia é muito clara: a ascensão de Jesus, dispensação do Espírito e expansão da igreja. E essa igreja está reunida exatamente no cenáculo.
E aí acontece isso aqui. Um vento impetuoso entrou no lugar, línguas como de fogo foi derramada. Esses homens todos, essas mulheres foram cheias do Espírito Santo de Deus. E quando eles são tomados pela presença do Espírito Santo de Deus, há um estalido, há um barulho grandioso, é lógico, era festa de Pentecostes, havia uma grande celebração, e nós sabemos que 3 grandes celebrações aconteciam durante o ano, para aqueles que viviam na diáspora, aqueles que viviam na dispersão, os judeus da perseguição, eles vinham e subiam para Jerusalém, e iam adorar a Deus, celebrar a Deus, fazer sacrifícios, ler a Bíblia, agir com piedade, orar exatamente no templo, e estes homens todos subiam para Jerusalém. Então era festa de Pentecostes, então havia ali grande multidão, gente de todo lugar, arábios, cretenses, elamitas e tantos outros, como o texto fala, gente da Grécia, gente da Mesopotâmia, todos ali estavam naquele lugar, judeus. E o barulho aconteceu no cenáculo, e todos foram saber o que estava acontecendo ali, e todos ficaram estarrecidos, porque eles começaram a ouvir a palavra, a mensagem, no seu próprio idioma. E o texto sagrado que nós lemos fala várias vezes a palavra língua nesse texto, e a palavra língua nesse texto refere-se à expressão dialetos. Ou seja, aquela gente estava ouvindo a palavra, tocado por aquele mover do Espírito, e eles estavam entendendo na sua própria língua, no seu dialeto, a sua língua materna. É lógico que houve um desgaste da língua hebraica por causa da perseguição, então eles aderiram às línguas, principalmente às línguas greco, fenícias e tantas outras que estavam naquela região. E eles entenderam aquilo, e alguns disseram: eles estão embriagados. Então Deus levanta Pedro e diz: não, nós não estamos embriagados como vocês estão falando. O que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel nos falou no capítulo 2, versículo 28. E derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre vossas servas e servos, sobre os vossos jovens, sobre vossos idosos, os velhos. Eu derramarei o meu espírito sobre todos vocês. E então ele fala claramente, e todos ficam impactados por aquela palavra tão poderosa, uma palavra divina de Deus, o maior sermão cristocêntrico e evangelista da história da igreja. Ele fala sobre a vida de Jesus, ele fala sobre a morte de Jesus, ele fala sobre a ressurreição de Jesus, ele fala sobre a ascensão de Jesus, ele fala sobre a exaltação de Jesus, ele fala sobre a glorificação de Jesus. Irmãos, algo poderoso estava acontecendo, e eles todos ali ficaram perplexos, dizendo: o que faremos, irmãos, diante dessa palavra? E então Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e sejam batizados em nome de Jesus. Essa experiência que os discípulos experimentaram, de uma vez por todas, não mais na individualidade, mas na comunidade, foi uma experiência do cumprimento da promessa de Deus, do Espírito Santo, para alcançar vidas, em Atos capítulo 2, para a expansão da igreja, para o mover da igreja, para o encorajamento da igreja, para o fortalecimento da igreja, para fazer dessa igreja uma igreja ousada, intrépida na proclamação do Evangelho. Agora, o que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 12 é diferente de Atos capítulo 2. O que nós encontramos aqui é um dom que Deus deu à igreja. A alguns crentes, Deus deu esse dom, o dom de línguas. E me parece importante e oportuno observar o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 14. Eu quero que você vá novamente para 1 Coríntios capítulo 14. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 14. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para o quê? A edificação
1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quanto mais 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Aqui está a instrução. Se Deus quer usar um irmão, uma irmã, falando em culto, é necessário que haja também, porque vai ser algo natural dentro da igreja, Deus vai levantar alguém com dom de interpretação e vai elucidar para edificar a igreja o que Deus tem para falar conosco através da sua palavra. Agora, você, meu irmão, minha irmã, que recebeu esse dom que Deus te deu, ele também aqui é um dom para edificar a si próprio. Se Deus te deu esse dom para edificação, louvado seja o nome do Senhor. Eu chamo isso de línguas de oração. Eu chamo de línguas de oração. Porque eu sei que nessa igreja há irmãos e irmãs que Deus deu essa graça. E se no momento oportuno, à luz da Bíblia, Deus já ao longo da história dessa igreja, Deus já levantou homens e mulheres para falar da parte de Deus, e Deus deu a homens e mulheres de Deus nessa igreja uma serenidade clara para trazer uma palavra interpretativa ao coração dessa igreja. Então muitas vezes a pergunta, pastor, nessa igreja tem gente que fala em língua? Eu digo para você com toda sinceridade, irmão, tem. É que você não percebe. Essa igreja é uma igreja celebrativa. Essa igreja adora a Deus, essa igreja celebra, essa igreja glorifica, mas quando essa igreja abre as Escrituras, ela ouve as Escrituras. Quando essa igreja senta para ouvir a palavra de Deus, essa igreja lê as Escrituras. Então eu louvo a Deus por tantos irmãos e irmãs que receberam esse dom e tem sido um instrumento de edificação, instrumento de fortalecimento dos irmãos, instrumento de muitas vezes de fazer com que uma força do mal que se levante, Deus dá essa unção poderosa para que haja a libertação. Quantos aqui já não experimentaram isso da parte de Deus? Mas tudo com ordem e decência. Não tem barulho, não tem aquela coisa toda, aquele frisson, mas Deus derramou aqui em homens e mulheres de Deus, que eu tenho clareza que são homens e mulheres de Deus, esse dom maravilhoso. E quero dizer para você o seguinte: se Deus te der, glorifica o nome de Jesus, mas é Ele que vai te dar, não é ninguém falando para você falar, Ele vai te dar. Agora tem uma coisa que Paulo termina essa exposição falando por que ele está ministrando sobre os dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12. Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Por que Paulo está falando dessa igreja dotada de tantos dons espirituais? Por que ele está falando sobre isso? É porque exatamente havia no meio da igreja alguns irmãos achando de que por falar em línguas tinha maior pedigree espiritual do que outros. Todos os dons dados por Deus são maravilhosos, são lindos. Talvez você recebeu um dom e você não está exercendo. Você não está exercendo. Talvez você recebeu um dom e você arrefeceu esse dom na sua vida. Talvez Deus te deu o dom de compaixão. Talvez Deus te deu o dom de misericórdia. Talvez o Deus deu o dom de hospitalidade. Talvez o Senhor te deu o dom de interpretação de línguas. Talvez Deus te deu o dom da palavra. Talvez Deus te deu o dom do evangelista. Talvez Deus te deu o dom do mestre. Talvez Deus te deu o dom da sabedoria. Talvez o Senhor tenha te dado o dom do conhecimento. Talvez o Senhor tenha te dado o dom de discernimento de espírito. Talvez o Senhor tenha te falado com tantos dons que nós encontramos em várias listas, de 1 de Pedro. Talvez você não tenha percebido, em Romanos você não tenha percebido, em Coríntios você não tenha entendido, em Efésios
Efésios você não tem entendido. Meu irmão, minha irmã, Deus te deu um dom. Então aguça esse dom, em nome de Jesus, clama a Deus. Se você deixou esse dom arrefecido, se você não está exercendo, clame a Deus, peça a Deus: Senhor, reaviva esse dom na minha vida, enche-me com a tua presença, para que eu exercite esse dom, para a glória do teu nome. Meus irmãos, minhas irmãs, olha essa igreja, você pergunta: o que eu faço nessa igreja, o que eu posso fazer nessa igreja? Olha aqui, tem tantas coisas lindas, crianças, nós temos jovens, nós temos adultos, nós temos tantas pessoas, o Tesouro do Cacau, nós temos lá tantos irmãos queridos que servem a Deus com crianças. Nós temos o Lúcio, irmãos, com mais de 2.000 crianças e adolescentes, fazendo um trabalho lindo com Atletas com Cristo. Olha só que coisa extraordinária. Deixa eu falar sobre o Lúcio. Fui almoçar quinta-feira, porque, irmãos, vocês sabem que o Lúcio é doido. É ou não é, pastor José João? Ele disse assim: é, pastor, é isso mesmo. Às vezes, pastor, o senhor não conhece o Lúcio, pastor, deixa o Lúcio. Deixa ele entrar nos lugares mais tétricos, mais terríveis, mais complicados aqui de Manaus. Meus irmãos, eu quero falar do Lúcio. Eu e o Mauro Corambolora estávamos almoçando com o Lúcio. O Lúcio está insistindo com esse almoço já há quase 2 anos. Eu falava: meu Deus, eu não vou almoçar com o Lúcio, porque o negócio vai ser complicado. Aí eu lembrei daquela mãozinha que o pastor Zé João faz assim. Ai, meu Deus, vai ser agora. Mas nós fomos almoçar. Nós estávamos almoçando e o Lúcio: pastor, não sei o que e tal. Eu digo: meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Como é que vai? E o senhor falava comigo: deixa o Lúcio, deixa o Lúcio. Nós estávamos almoçando no Amazônico. Eu disse: não, Lúcio, nós vamos almoçar no Amazônico, porque eu sabia que ele ia me levar para o lugar mais complicado de Manaus. Eu digo: não, aqui mesmo, vamos comer junto. O gerente desse restaurante saiu no meio de todo mundo, foi ao encontro do Lúcio. Nós estávamos sentados e aquele gerente disse: seu Lúcio, eu quero agradecer o senhor. E ele e o Lúcio olhando assim, porque em 2012 eu estava nas ruas de Manaus, num lugar mais terrível, perdido, num estado de vulnerabilidade terrível. O meu caminho era o caminho de morte. E o Senhor me trouxe para o projeto Atletas com Cristo. Eu saí da perdição, conheci a Jesus. O Senhor me colocou novamente na escola. Depois eu fiz o 2º grau. Me formei administrador de empresas e hoje eu sou um dos administradores de uma grande companhia de restaurante aqui dessa cidade. Eu quero agradecer o Senhor e esse projeto não pare. Eu disse: Deus, o Senhor já falou comigo. Então, quando você dizima, quando você oferta, quando você acredita nos improváveis, naqueles que a gente acha que são incapazes de sair desse meio. Irmão, nós temos aqui o pastor Luiz Belan. Pastor Luiz Belan está lá num lugar mais terrível, mais complicado, gente sendo morta o tempo todo. Ele está na trincheira lá dentro com as crianças, cuidando de crianças. Ele entra lá com um colarinho clerical, como se fosse padre, e aí as pessoas não sabem se ele é pastor, se é padre. Ele está lá pregando o evangelho, anunciando a graça de Deus, fazendo algo lindo, que Deus fez com que esta igreja tivesse esse coração. Quantos irmãos? Então desperte o seu dom, não só para instrução,
não somente para uma compreensão clara de como nós devemos proceder, mas esse dom que Deus te deu, que você seja ousado, intrépido, corajoso, que você tenha coragem em nome de Jesus, de denunciar o pecado, de confrontar as forças do mal e declarar que essa cidade, o Amazonas, o Brasil, pertence ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O nome dele é Jesus Cristo, e todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar que Ele é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo desperte-nos e que possamos, ó Deus, em plenitude, experimentar os dons que o Senhor colocou em nós. Senhor, tira a timidez, tira o medo, tira a insegurança. Ó Deus, do maior ao menor, ó Deus, desperta, manifesta o teu propósito. Aqueles que já experimentaram tantas coisas lindas, desses dons maravilhosos que o Senhor já ministrou, se algum desses dons estão no coração dos meus irmãos, Senhor Deus, aquece, capacita, instrui, fortalece, para que eles exercitem isso na igreja. E se alguém que experimentou o Senhor nesses dias, a salvação, Senhor, mostra qual é o dom, para a edificação, o fortalecimento da igreja. Ó Espírito Santo de Deus, seja glorificado em todas as coisas. Ó Pai, toda glória, todo louvor, toda honra, todo poder pertence ao Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, ó Deus Filho, louvado seja o teu nome, porque o Senhor está no nosso meio. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Por isso tu és o Deus poderoso, tu és o Deus imutável, tu és o Deus infinito, tu és o Deus que governa, tu és onipresente, onipotente, onisciente. Tu és o Verbo de Deus, o Príncipe da paz, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Louvores, toda glória pertence a Ti, Senhor. Nós estamos aqui para adorar o Teu nome e glorificar o Teu nome. Que seja assim, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.